Quem realmente quer, consegue. $1 milhão em 36 horas. Frank W. Gonçalves começou a carreira de pregador na região dos armazéns de Chicago. Quando estava na faculdade, Gonçalves notou muitos defeitos em nosso sistema educacional. Defeitos que ele acreditava que poderia corrigir se fosse diretor de uma faculdade. Ele decidiu organizar uma nova faculdade em que pudesse pôr em prática suas ideias, sem ser prejudicado por métodos de educação. Gonçalves precisava de $1 milhão para colocar o projeto em andamento. Mas onde arranjaria uma quantia tão alta? Essa era a questão que ocupava a maioria dos pensamentos do ambicioso e jovem pregador. Porém, ele não conseguia fazer nenhum progresso. Mas toda noite ele ficava pensando naquilo, nunca deixava de pensar. Pensava naquilo em todos os lugares que ia. Pensava e pensava até a ideia se tornar uma obsessão que o consumia. Gonçalves era filósofo além de pregador. E como todos que alcançavam sucesso na vida, reconhecia que definição de objetivo é o ponto de partida. Ou seja, pessoal, ele já tinha noção do que o livro prega, tá? Que é o Quem Pensa Enriquece, do Napoleon Hill, de que o ponto de partida para o sucesso é o desejo, ou seja, o objetivo. Isso ele tinha noção sim, porém ele tinha limitação, que era o $1 milhão. Ele conhecia todas as grandes verdades, mas não sabia como ou onde arranjar $1 milhão. O normal seria desistir e dizer: minha ideia é boa, mas não posso fazer nada com ela porque eu não consigo arrumar $1 milhão. É exatamente o que todas as pessoas diriam. Porém, Gonçalves, ele tinha em mente, e eu vou ler exatamente o trecho, do que ele falou referente a isso. Em um sábado à tarde, eu estava no meu quarto, pensando em maneiras de conseguir levantar o dinheiro para realizar esses planos. Havia pensado por quase 2 anos, mas não tinha feito nada além de pensar. Tinha chegado a hora de agir. Decidi naquele momento que eu iria conseguir $1 milhão. E, porém, no prazo de 1 semana. Como? Eu não estava preocupado com isso. O mais importante foi a decisão de levantar o dinheiro dentro de um prazo específico. Ou seja, pessoal, o ponto-chave aqui, que tudo vai se basear em cima disso, tá? É o prazo específico. Então esse é o ponto-chave. O prazo específico de 1 semana fez com que ele colocasse na mente dele que ele iria conseguir esse dinheiro. Então acontece que quando ele se decidiu, colocou um prazo, parece que ele ficou mais tranquilo. Era isso que estava faltando para ele, determinar um prazo. Depois disso ele passou a ter segurança e ele simplesmente precisou traçar uma estratégia. Tanto é que é citado no texto a seguinte frase: por que você não tomou essa decisão há tempos? O dinheiro estava esperando por você o tempo todo. Então as coisas começaram a acontecer depressa. Ele ligou para o jornal e anunciou que na manhã seguinte faria uma apresentação intitulada "O que eu faria se eu tivesse $1 milhões?". Ele começou a trabalhar na apresentação de forma imediata, mas, francamente, a tarefa não foi tão difícil, porque ele já preparava isso há quase 2 anos. Ele terminou de escrever esse sermão muito antes da meia-noite. E aí ele foi pra cama e dormiu se sentindo confiante, pois ele já podia ver a posse desse $1 milhão. No livro conta que na manhã seguinte ele levantou, foi ao banheiro, leu o sermão, se ajoelhou e pediu que com ele conseguisse chamar a atenção de alguém que fornecesse o dinheiro necessário. Enquanto ele rezava, ele teve novamente a certeza de que o dinheiro estava em posse dele. Porém, olha que engraçado, na animação que ele estava na manhã, ele acabou saindo sem levar o sermão, ou seja, ele esqueceu todo aquele trabalho que ele ficou até meia-noite fazendo. E era tarde demais para ele voltar e buscá-lo, mas com a confiança dele ele falou: não, eu vou assim mesmo. E basicamente ele foi sem o sermão. Mas algo muito interessante é que o subconsciente dele já tinha armazenado a ideia. O que seria isso? O subconsciente, ele já tinha para ele a verdade absoluta, ou seja, ele já tinha tudo idealizado ali e era somente falar, basicamente. Quando ele se levantou para começar o sermão, ele fechou os olhos e falou de coração, dos seus sonhos, falou com toda a profundidade de sua alma. Diz ele que não só conversou com a congregação, mas que ele conversou diretamente com Deus. E ele disse o que faria com esse $1 milhão se fosse colocado em suas mãos.
Basicamente, ele descreveu seu plano, que ele tinha em mente, que era organizar uma grande instituição educacional, onde os jovens aprenderiam a fazer coisas práticas e, ao mesmo tempo, desenvolveriam pensamento. E ele fala: quando terminei e me sentei, um homem levantou-se lentamente do banco na terceira fileira e se dirigiu ao palco. Eu não sabia o que ele ia fazer. Ele subiu no palco, estendeu a mão e disse: Reverendo, gostei do seu sermão. Acredito que pode fazer tudo o que disse que faria se tivesse $1 milhão. Para provar que acredito em você e no seu sermão, se for ao meu escritório amanhã de manhã, lhe darei $1 milhão. Meu nome é Philip D. Armour. O jovem Gonçalves foi ao escritório de Armour e recebeu o $1 milhão. Com esse dinheiro, fundou o Instituto de Tecnologia Armour, conhecido hoje como Instituto de Tecnologia de Illinois. O $1 milhão para a fundação do Instituto Armour foi resultado de uma ideia. Por trás da ideia havia o desejo que o jovem Gonçalves nutriu por quase 2 anos. Observe esse fato importante. Ele conseguiu o dinheiro 36 horas depois de decidir obtê-lo e traçar um plano para consegui-lo. Não havia nada de novo ou único em o jovem Gonçalves pensar vagamente em $1 milhão e ter uma leve esperança de obtê-lo. Outros tiveram pensamentos semelhantes. Porém, havia algo único nele, e foi a sua decisão diferente que tornou aquele sábado memorável. Quando colocou a imprecisão em segundo plano e disse de um jeito definido: terei esse dinheiro em 1 semana. Isso foi a virada de chave que fez com que ele realmente tivesse o dinheiro tão desejado para fazer o projeto dos seus sonhos. O princípio pelo qual Gonçalves obteve seu $1 milhão, ele ainda está vivo, está disponível para você. Essa lei universal é tão viável hoje como era quando o jovem pregador a usou com tanto sucesso. Basicamente, galera, essa lei, então, qual que seria? É você colocar metas baseadas em tempo, ou seja, qual que foi o diferencial, o ponto-chave para ele. Ele tinha um sonho, esse sonho, ele barrou ele por conta de algo maior, né, que seria a quantia. Não era nem porque ele não acreditava no projeto ou algo do estilo. O empecilho mesmo era a quantia, que era $1 milhão que ele achava impossível conseguir. Porém, a partir do momento, depois de 2 anos, que ele colocou como meta esse valor em 1 semana, mudou completamente o jogo dele, porque ele já tinha ali a confiança de que ele iria conseguir. Então mudou completamente a forma de pensar, completamente as decisões que ele iria tomar, e isso fez com que ele conseguisse $1 milhão. Então foi a junção do desejo ardente, que era ele ter o instituto dele, mais o ponto-chave, que foi 1 semana, que é o prazo definido para conseguir aquilo. Então o conselho que nós deixamos aqui para você é: faça o mesmo. Estipule um valor que você queira, R$100 mil, $1 milhão, enfim, não importa. Só que determine o prazo para consegui-lo. E sinta isso com muita força no seu coração, que as respostas vão vir, os caminhos vão surgir. É só pensar, se alguém já conseguiu antes, você também consegue. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe o seu like e demonstre o seu apoio ao canal. E se inscreva para não perder os próximos vídeos. E não deixe de participar do nosso grupo do Telegram, para ficar por dentro de todas as novidades, notícias, quando sai vídeos. Enfim, o link de acesso está fixado lá no primeiro comentário. Se você não sabe por que esse é o nome do nosso canal, o livro de $1 milhão, é porque nós acreditamos firmemente que os livros têm esse valor, pois são a compilação dos conteúdos mais importantes de estudiosos da riqueza, milionários, bilionários, enfim. Nós vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo.